Arthur Pasquale, um rapaz de Brasília com alma de artista que sonhava em desbravar a América Latina. Mas esta parte do continente guarda perigos que ele ignorava. Eu me chamo Vanderlan, tenho 47 anos, sou técnico em administração e sempre trabalhei por conta própria como pequeno empresário. Quando o Arthur era criança, eu tenho sempre um fato que me traz uma lembrança muito boa, que foi a época em que ele nasceu, né? No dia do nascimento dele, estava tudo certo, houve um bom acompanhamento de um médico excelente, Dr. Duerno, amigo da família, e o Arthur não esperou para nascer. Ele nasceu ali na cama, sem enfermeira, sem médico, sem nada, porque ele disse, não, vai ser só daqui 2 horas. E eu presenciei o nascimento dele, ele nasceu já com um cordão umbilical ao pescoço, eu não sabia o que fazer, saí nos corredores gritando, já nasceu, e de repente já veio uma enfermeira, chama o médico que ele está com o cordão umbilical preso ao pescoço, mas dali a pouco ele chorou, demorou um pouco para chorar e tal. Falei, bom, meu filho, você já nasceu lutador, já venceu essa batalha aí, e isso sempre me trouxe a certeza de que ele era bastante destemido, né? A outra lembrança muito interessante que eu tenho do Arthur é de que ele era ou é ainda, pode ser, né? Nós não temos nenhuma certeza nem de uma coisa nem de outra, uma pessoa que ia vencer na vida, né, ao modo dele, muito diferente do que eu considero vencer na vida. Ele sempre muito ligado às artes, eu particularmente gosto, mas acho que é muito difícil, acho que é quase uma loteria. Mas isso ele não se importava. Então, as pessoas que são assim, eu valorizo muito, porque é ter muita coragem no mundo de hoje, você querer viver de arte. E ele dizia, se você ama alguma coisa, lute por isso com todas as suas forças. Isso ele disse uma vez dentro do carro e ficou gravado para mim. Biologicamente, o Arthur foi o único filho que eu tive, mas todos são meus filhos, nós sempre tivemos uma convivência maravilhosa com todos. Mas dos meus 4 filhos, o Arthur é o que eu tinha menos paciência. Por quê? Justamente por ele ser muito livre, não me perguntar as coisas, já tomar decisões, fazer por vontade própria. Então a gente tinha sim uma certa, não vou dizer nem de dificuldade, mas uma diferença no modo de pensar, né? Mas isso até fortalecia o nosso relacionamento. A minha esposa, ela é muito amorosa e mais condescendente, né? Por exemplo, se ele tinha uma prova, eu achava que ele deveria estudar e não ir para uma festa. Então ele dizia, pai, eu vou passar na prova. E às vezes ele não tirava uma nota tão boa e eu ficava com medo, ele falava, tá bom. E passava uma semana inteira estudando e conseguiu passar no vestibular, né? Então eu acreditava em um método, em uma metodologia de você estudar tantas horas e tal. Ele tinha um pensamento muito livre e ele achava que podia compensar, estudando mais e tomar 2 litros de café e resolver o problema assim. O Arthur sempre se diferenciou dos outros, né? Por exemplo, ele não foi correto a vida inteira, ninguém é correto 100% do tempo. Ele gostava de colecionar placas e estudava na Católica, aqui em Brasília, e ele começou a literalmente roubar as placas dos banheiros de alguns lugares para colecionar. Eu tive uma conversa séria com ele, falei que ele iria devolver aquelas placas, e nós fomos lá, conversamos, ele passou uma vergonha danada, e eu falei, olha, você promete que nunca mais vai fazer isso. E então ele gostava de chamar a atenção. Ele sempre foi uma pessoa que se destacava no meio, na forma de vestir, no que ele fazia, no pensamento, mas nunca foi uma pessoa que se metesse em confusão, em briga, nunca teve desavenças, inimizades, muito pelo contrário. Mesmo os professores que às vezes reclamavam
de alguma atitude dele, disse, não, o Arthur é um menino maravilhoso, mas ele não pode fazer dessa forma, né? Então, isso foi desde a infância. Eu me recordo de um fato marcante. Estava no trabalho e trabalhava com publicidade e ligaram para mim e disseram, olha, seu Vanderlan, é uma coisa difícil, nós nem ligamos para sua esposa, mas o Arthur desapareceu. Foi o primeiro desaparecimento dele, com uns 4 ou 5 anos de idade. Eu, caramba, meu Deus, mas como assim uma escola desse tamanho, cheia de guarda, totalmente cercada, como que uma criança de 5 anos pode desaparecer? E fui a velocidade máxima, né, para a escola. Chegando lá, aí já tinham encontrado. Olha o que ele fez. Ele pegou, foi ao banheiro, encostou a porta, subiu no vaso e ficou quietinho. Ficou quietinho. Aí começaram a procurar, cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Dali a pouco, mas isso passou um bom tempo. Aí começaram a ouvir umas risadinhas. Quando abriu a porta do banheiro, ele estava lá. Aí eu falei, meu Deus do céu, que menino danado. A imaginação dele era assim, terrível, né? Então, isso foi também marcante. Chegava para levar ele para a escola, as menininhas puxavam assim, os pais, né? Aquele que é o Arthur, é aquele ali, ó pai. Mas, como eu falei, era sempre de... Ele era arteiro mesmo, mas de coisas que agradavam, que as pessoas faziam mais com que gostassem dele do que com que ele fosse malquisto. A minha natureza mesmo, eu sou um pouco fechado. Eu posso dizer assim, eu sou um pouco difícil de demonstrar sentimento e tal, mas demonstro algumas vezes, né? Já minha esposa é diferente. Ela já é mais aberta, onde ela vai, ela conversa com todo mundo. Eu brinco assim, Suzana, rapaz, vamos comer antes de você ir ao shopping, porque eu acho que ela conhece todo mundo de todas as lojas. Né? Mas sim, a gente eu conversava com ele, como converso com todos, mas não posso dizer que eu sou assim aquela pessoa super preocupada e extremamente amorosa, não. Mas sempre procurava demonstrar e dar o exemplo do que deveria ser uma pessoa correta. Quando ele falou que ia viajar, que queria ir para Guatemala com o pessoal e tal, como que você reagiu quando ele começou a chegar com essas conversas de querer fazer essas viagens? Eu tinha uma pequena lanchonete chamada Super Sucos. O foco principal eram sucos naturais. Eu fiz bastante estudo antes de abrir, né, sobre frutas e tal. E também fazíamos pizzas e sanduíches. E eu convidei o Arthur para que ele ficasse tocando lá, porque eu achava que estrategicamente, se eu me colocasse contra, não ia dar certo. Então eu quis atraí-lo e prometi a ele, olha, depois você começa tocando aqui, depois você passa a gerenciar. Não deu certo, não era o que ele queria. Mas em frente havia também uma senhora que tinha, e eu acho que ela tem até hoje lá, a Janete, uma loja que ela tinha mais de 5.000 LPs, e ele ama música. Né? Eu falei, olha, então ajuda essa senhora a catalogar, a gente combina um salário, alguma coisa. Eu procurei agir assim, como mineiro, comendo pelas beiradas, fazendo com que ele gostasse. Levei ele lá na casa dela, na loja. Ele amou, ele foi alguns dias, auxiliou na compilação dos títulos, na organização dos LPs, se deu muito bem com ela. Mas isso não foi suficiente. No final, eu fiz uma consulta íntima e eu disse, olha, se ele vai, é melhor abençoar do que fechar o coração. Então ele saiu daqui sob nossas bênçãos. Pedimos a Deus que o protegesse e ele foi tranquilo, com a família inteira. Apesar de ter abençoado, mas você tinha algum receio que alguma coisa passava pela sua cabeça que algo parecido com isso pudesse acontecer? Sim, passava. Eu fiquei um pouco temeroso porque eu não conhecia esse país. Como eu falei, eu disse para ele, falei assim, olha, você sabe, você está fazendo o caminho inverso, né? Primeiro a gente estuda, depois a gente trabalha, depois a gente se casa e aí a gente vai viajar e conhecer o mundo. Ele sorriu e falou assim, não, pai, mas isso é para você, isso aí não é para mim. Eu vou conhecer o mundo primeiro. Ele tinha essa dificuldade de se subordinar. Ele não era um menino que desacatava, ele era sempre muito dócil, sempre foi uma pessoa, vamos dizer, desde a infância, adolescência principalmente, sempre muito preocupado em não falar mal de ninguém, em não permitir desavença. Se alguém estivesse fazendo qualquer tipo de comentário desagradável, ele falava, eu não vou ficar aqui, eu não vou ouvir. Ele era sempre assim, ele era tranquilo e evitava qualquer tipo de coisa que
pudesse gerar uma energia negativa, uma situação assim. Mas ele era aventureiro, ele achava que ele... Tanto é que a primeira vez que ele viajou, ele conheceu um grupo do Rainbow, que era um grupo internacional, que parece que todo ano faz um encontro da paz, e eles estavam aqui no Brasil porque estavam subindo para Guatemala, iam para Guatemala naquele ano. E ele conheceu essa turma na UNB, na universidade, e resolveu ir com eles. E eu falei, não, você não vai. Na época fui contra, e ele falou, não, mãe, eu vou porque eu preciso, eu quero conhecer. E acabou indo a contragosto nosso, quer dizer, ele tinha personalidade, não, eu vou. E de lá ligou, falou, não, mãe, tá tudo bem aqui, eu tô voltando, voltou para casa e ficou um período conosco, mas com aquela determinação que ele queria fazer esse percurso. Quando ele conheceu esses amigos na UNB, ele já chegou em casa, nós estávamos em casa, era uma tarde, já chegou com um grego e já disse assim para mim, posso lavar essa roupa aqui na máquina? Do rapaz Nick, o rapaz chamava Nick. Aí eu, pode. Ele chegou, nós estávamos até com os amigos do Felipe em casa. Pode. Por quê? Não, porque essa roupa seca hoje? Eu falei, não, essa roupa não vai secar hoje, tá? Não, então nós vamos ter que levar molhada. Aí era umas 5 horas da tarde de um domingo. Ele tinha passado a virada, porque ele estava com um grupo de amigos lutando pelos índios no Noroeste, que estava havendo uma construção de prédios num setor aqui chamado Noroeste, e tinha um local que era de índios. E ele estava lá acampado brigando pelos índios, né? Já tinha 2 dias. E aí ele voltou, nós estávamos lá sentados, ele voltou e comentou isso, e já entrou para o banheiro para tomar banho. E eu achei aquilo meio estranho, mas fiquei tranquila, fiquei ali conversando com a turma. Ele voltou, falou, mãe, preciso falar com você. Aí, vamos ali no quarto? Vamos. Ele falou assim, estou indo para Guatemala agora. Aí eu, como assim? Não, você não vai. O Vanderlan não estava em casa. Falei, não, você não vai. Não, mãe, eu vou para Guatemala, eu vou com esse grupo está lá na UNB, eles estão indo para Alto Paraíso, vão passar uns dias em Alto Paraíso e de lá eles vão subir, eu vou com eles, porque eu quero conhecer. Eu já tinha falado que eu ia, ele estava fazendo o primeiro semestre na UNB. Falei, UNB, como é que você vai fazer? Você vai deixar o UNB? Não, mãe, eu tranco, isso é muito importante. E daí comecei a chorar, fiquei muito nervosa, falei, você não vai. E ele tinha ganhado um prêmio de primeiro lugar pelo CCBB por um curta-metragem de 1 minuto, que era alguma coisa sobre 2012, o mundo ia acabar. E ele ganhou. E ele tinha um dinheiro, porque ele tinha ganhado esse prêmio, tinha ganhado não sei se era um iPad, alguma coisa assim, uma viagem, ele tinha o dinheiro. E eu falei, eu não vou te ajudar em nada, você não vai. Mas que nada, ele com aquele dinheiro ele foi. Eu caí de cama, passei assim uns 4 dias assim que... E ele não deu, foi com um amigo, pediu carona pro pessoal que estava comigo para ir até a rodoviária e de lá foi para Alto Paraíso. Aí nesse período o Vanderlan foi atrás, foi para Alto Paraíso e nós ficamos muito ruins e ele não deu notícia. O Vanderlan chegou a localizá-lo em Alto Paraíso, ele estava tranquilo, mas aquilo já me fez muito mal, já fiquei muito ruim. Passados uns 20 dias ele me ligou de lá. Falou, tô voltando porque eu preciso de um passaporte para ir. Aí eu falei, como assim? Você não vai? Não. E eu já batendo ali, querendo que ele não fosse. Não, eu preciso de um passaporte, mãe, porque eu quero ir agora para Guatemala e lá eu vou precisar do passaporte. Mas como eu não tenho o serviço militar definido, eu preciso de fazer o serviço militar para poder tirar o passaporte, que ele estava em débito com 1 mês, alguma coisa. Aí eu falei, pronto, é a forma que eu vou ter de conseguir fazer ele ficar. Aí ele veio em abril, ficou abril, maio, junho, julho, e eu falei, tô conseguindo, tô mantendo, a gente já tentando ali fazer com que ele ficasse, e ele tranquilo. Fez o serviço militar, resolveu tudo, tirou o passaporte, mas não falou mais nada. Um dia em setembro ele falou assim, olha, tá saindo a caravana, tem uma caravana que tá querendo se encontrar com o pessoal que já foi, porque nisso os amigos dele já tinham ido, e ele ficou para trás. Aí eu falei, ele não vai querer ir sozinho, e eu pensando assim, né? Aí ele falou, mãe, tem uma caravana que está saindo de São Paulo, dia 26 de setembro. Vai para Goiânia e vão subir, vão para o Peru e de lá vão para Guatemala. Você me ajuda? Me ajuda financeiramente? Eu não tenho condição. Aí eu pensei assim, conversamos, eu e o Vanderlan, falei, olha, melhor que a gente faça as coisas direito, porque do jeito que a gente foi tão ruim.
e ele ficou 20 dias, eu fiquei muito mal porque eu bati de frente, não queria que ele fosse. Aí ele voltou e a gente saiu, comprou cápsula para limpeza de água, tênis que ele podia entrar na montanha, porque ele voltou debilitado, né? Ficou no meio do mato e falei, poxa, eu acabei não ajudando e não resolveu. Aí fizemos tudo certinho. Não, então nós vamos fazer tudo, pegamos capa, meia que era impermeável, que se ele entrasse com o pé dentro da água, ele não ficava doente, toda uma preocupação. Aí arrumei dinheiro para ele, tinha celular, mas ele tinha sempre um pensamento que não preciso de celular, eu estou tranquilo, sempre muito zen, achava que não era necessário. Tanto é que uma das coisas que uma pessoa nos falou quando nós já estávamos lá, já tinha ocorrido tudo e falou para nós, para mim, para o Vanderlan, num dos hotéis que a gente passou, que amigos brasileiros tinham visto ele, falou, Arthur não era para cá não, ele era muito inocente. Então o Arthur sempre foi assim, nada ia acontecer. Eu ainda brincava, meu filho, você tem peito de aço, você tem que tomar sempre cuidado, você não tem malícia, você acha que nada te acontece. E ele sempre é assim, muito, muito simples, muito, não vou dizer que é uma pureza, mas muito inocente naquele processo de que a vida não é daquele jeito. Aí foi com um grupo tranquilo, pessoas tranquilas, eu conhecia a pessoa que dirigia a caravana, e daí a gente mandou um dinheiro, que era um valor que tinha que pagar para a caravana subir, era um ônibus, não sei se você já viu, um ônibus do Rainbow, é um ônibus todo colorido, ele parece um arco-íris, a pessoa que o motorista chama Dom Nelson, são pessoas muito lindas, são pessoas muito simples, de São Paulo. Eles fazem sempre esse tipo de viagem alternativa, e daí ele foi com a turma. E daí foi passando pra gente. Saiu do Brasil, saiu de Goiânia no dia 26, entrou no Peru no comecinho de outubro, dia 4, e aí foi passando pra gente, sempre comunicando. Ainda falei, se você não me passar, se você não me informar, e ele sempre passava, sempre informava. Onde ele chegava, ele dava o local que ele estava, não por celular, naquela época não tinha o WhatsApp ainda, a gente recebia muito por mensagem do Facebook. Ele mandava, estou em tal lugar, estou hospedado em tal hotel, estou tocando em tal hotel, vou ficar aqui mais um tempo. Aí quando ele chegou em Cusco, que aí já era outubro, meados de outubro, a turma estava com ele e um grupo voltaria para o Brasil, o outro iria para Guatemala, dessa caravana. E ele falou, mãe, acho que eu quero ficar por aqui mais um pouco. Gostei muito da cidade, tem algumas pessoas do Brasil, ele conheceu algumas pessoas de Belo Horizonte, a gente conhecia alguns, assim, ficamos amigos pelo Facebook, ele sempre comunicando. E ele falou, vou ficar por aqui. E acabou que ele se separou do grupo que ele havia ido, mas ficou com uma turma de brasileiros em Cusco. Ficou um período lá, ficou até 23 de novembro de 2012. Aí mandou uma mensagem, falou, olha, eu estou querendo ir para Machu Picchu. O dono do hotel que eu estou trabalhando, que ele tocava, era barman nesse hotel em Cusco, é dono de um hotel em Machu Picchu. E eu estou querendo ir para lá, ficar lá um pouco com ele. É um hostel que ele tem lá. E na época ele quis ir caminhando, e eu falei, não, ainda falamos, a gente paga a passagem, não, a gente não quer perder a oportunidade de ir caminhando. Foi com uma namorada, foi com mais amigos e fotografou ao longo da estrada. Foram caminhando até Machu Picchu, a gente mantendo um contato. Chegou em Machu Picchu, passou pra gente a informação. Certinho, estou aqui, deu o nome do hotel, deu o nome do dono do hotel e ficou por ali. E aí ele ficou mais ou menos uns 15 a 20 dias. Um dia ele mandou uma mensagem dizendo, bebi demais, fiz besteira e o dono quer que eu saia do hotel. Aí eu já preocupei. Falei, mas ele só havia mandado uma mensagem, a gente não tinha como saber exatamente o que era. Isso era 12 de dezembro de 2012. Quando ele mandou aquela mensagem, eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa com o Arthur e aquilo. E aí, na hora que eu acordei e vi a mensagem no Facebook, eu falei, não adianta eu brigar, não adianta eu fazer nada. Aí eu falei, não, filho, tenha calma, vá tranquilo. Aí ele ainda escreveu assim, eu vou para as montanhas. Eu vou para as montanhas. Só que a gente aqui no Brasil não sabia exatamente onde era isso. Sabia que ele estava em Águas Calientes, que era a cidade que atrai os turistas para Machu Picchu.
sabia o nome da pessoa e de uns amigos dele, só isso. Mas aí a gente já começou aquele... Não, aconteceu alguma coisa, por que o Arthur falou isso? E a gente não sabia de nada, e ele passou uma semana sem dar notícia. Daí foi muito ruim. A gente entrava em contato com um, com o outro, e aí, estão sabendo do Arthur? Não, tá tudo tranquilo. Ele foi acampar, tá tudo tranquilo. Quando foi dia 20 de dezembro, ele mandou uma mensagem. Aí todo mundo, ai, ufa, graças a Deus ele está tranquilo, porque ele tinha passado, foi o período mais longo que a gente não tinha contato. Mas como ele estava no interior do Peru, lá não tinha internet, não tinha nada, foi para onde nós fomos. Era muita montanha, era um vale, então você não tinha como comunicar. E aí ele chegou e falou, eu estou aqui em Santa Teresa, estou bem, estou quase gerente, estou tranquilo. Brincou. E aí a gente ficou tranquilo, que foi... Para nós foi o dia 21, nós recebemos a mensagem no dia 20 à noite, mas tinha o fuso horário de 3 horas, quer dizer, ele mandou no dia 20 à noite e nós só vimos no dia 21 de manhã. Foi a última vez. Aí fiquei tranquilo, aí ficamos tranquilos em casa, todo mundo tranquilo, não, graças a Deus está tudo bem, o Arthur está tranquilo, ele comunicou, está tudo bem, e ficamos tranquilos. Como ele costumava mandar só por Facebook essas informações, a gente ficou no aguardo. Ele postava muita foto, e aí, tranquilo. Quando foi no Natal, ele não postou nada. Aí a gente estranhou, mas o Arthur não postar nada no Natal? No dia 26 a gente já ficou muito preocupado. Aí aí no dia 26, eu lembro como se fosse hoje, era uma quarta-feira, depois do Natal, a gente ligou para uma amiga dele, que era uma amiga brasileira, que era uma amiga argentina, que trabalhou com ele em Machu Picchu, no hostel que ele tinha ido para lá. Aí ela falou, não, o Arthur foi para Santa Teresa, tá tranquilo, já combinou conosco de voltar no Ano Novo, vai passar o Ano Novo aqui com a gente. Aí eu falei, nossa, mas eu fiquei tão preocupada, porque ele me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha feito besteira aí no hotel e que daí... O Sebastian, que era o dono, pediu para ele sair. Não, ele se desentendeu com um amigo do Sebastian. Mas tranquilo, tá tudo bem. Mas só foi aquilo. A gente não sabia de nada, a gente foi. Aí naquele dia de noite eu liguei, ela falou, não, fica tranquilo, porque se acontecer qualquer coisa, o Sebastian vai até Santa Teresa, que é pertinho daqui, e vê se ele tá bem lá. Tá. Aquilo não aconteceu. Quando foi dia 28, o Vanderlan sonhou. Ele acordou de um sonho muito ruim, falou, aconteceu alguma coisa com o Arthur. Eu sonhei que você carregava o Arthur no carro, num ônibus, que a gente ia atrás dele e que ele já estava sem as mãos e que ele estava com o corpo solto da cabeça e que falava, eu estou bem, mas eu preciso de ajuda. Eu estou vivo, mas eu preciso de ajuda. Na hora que o Vanderlan falou isso, a gente já ficou, não, então aconteceu, não é possível. Não vamos permitir. Aí já começamos, aí eu, o Vanderlan, Felipe, a gente já começou a tentar entender o que era Santa Teresa, que a gente não sabia nem o que era. A gente sempre ouviu falar das cidades, nunca tinha saído do Brasil, mas para nós o que existia era Machu Picchu. Aí começamos no mapa e procura pelo Google Maps e Google Earth, não existia, só via mata, porque Santa Teresa era um vilarejo que tem 3 ruas. 3 ruas. Quer dizer, difícil de uma pessoa assim desaparecer e ninguém saber nada. Então foi a primeira coisa que a gente estranhou. Conseguimos um contato de uma pessoa que era dono de um hotel em Santa Teresa, ligamos para ele, ele já falou na hora, não, realmente. Tem um jovem que está desaparecido aqui, um brasileiro. Tem como? Sabe o nome? Não sabemos o nome. Não sabemos o nome. Não, mas como que a gente fica sabendo se é o nosso filho, o que aconteceu? Vou dar o telefone do delegado. E aí deu um celular do delegado, se era sexta-feira à noite já, e a gente já procurando passagem, não conseguia, era final de ano, já era dia 28 de dezembro. No sábado nós conseguimos falar com esse delegado, não sabíamos falar castelhano, foi assim, tudo muito complicado, tentava mandar e-mail para entender. O delegado meio que sabia do caso, mas não, estou aqui, não, parece que sim, mas não estou sabendo de nada. Um descaso tremendo, e nós ficamos sem saber de nada. Naquele dia a gente não sabia como agir,
naquele dia. Fomos na Polícia Federal, a Polícia Federal estava de recesso, porque a gente não tinha nem passaporte, a gente não sabia que não precisava, para a América Latina, não sabíamos de nada. E aí não tínhamos, fomos atrás da polícia, a polícia nos indicou que ligássemos no Itamaraty, tinha um plantão, esse diplomata de plantão no Brasil entrou em contato com um cônsul no Peru, que também não fez nada, nem comunicou, não se interessou, não deu resposta para a gente, nada. Viajamos assim. Eu já estava com a intuição que alguma coisa estava errada. Alguma coisa não se conectava naquela história. Essa questão do Arthur ir para a montanha, acampar, não. O que eu fiz? Preparei no computador algumas peças para poder pregar cartazes, procurar. Eu já tinha mais ou menos a intuição de que ele não estava simplesmente desaparecido. Então eu já levei daqui 200 fotos com o espaço para eu escrever o telefone, cartazes A3 e vários A4 também, já impresso a imagem dele, com um local para colocar e-mail, tudo que eu ia pregar na cidade e tal. Isso eu já saí daqui com esse material pronto, né? Chegando em Lima, nós tomamos um avião para Cusco. De Cusco tinha que ir de trem, então, para Ollantaytambo. O Arthur chegou de trem também em Ollantaytambo. Foi de lá que ele fez essa caminhada. Nessa caminhada, é uma caminhada muito bonita, ela é feita por muitas pessoas, né? Uma caminhada conhecida. Não chega a ser um caminho Inca, mas é um caminho bonito de se fazer. É o conhecido Vale de Urubamba, é o Vale Sagrado. Então ele queria fazer esse caminho, fotografando, filmando e tal. É um caminho bonito mesmo. Quando nós chegamos, eu ainda tive uma conversa com a minha esposa, e eu disse, olha, nós não vamos para Santa Teresa. Eu quero passar primeiro no hotel onde ele trabalhou. Quero sentir a energia de lá. Quero falar com aquelas pessoas. Porque o correto era irmos direto para Santa Teresa. Mas eu disse, não, quero chegar no hotel. Chegando no hotel, o rapaz não estava lá, o proprietário, Sebastião. Primeira coisa que eu olhei, tinha assim na parede um quadro com a quantidade de vagas. E então eu contabilizei, eu acho que eram 22 vagas ou 26. Né? Bom, não me recordo exatamente o número. E eu perguntei quanto em média se pagava e qual era a lotação. E se era lotado o mês inteiro. O pessoal deve ficar assim, por que esse cara está perguntando isso, né? E tirei a conta. Como eu te falei, eu sou técnico em administração. Eu falei assim, se ele lotar isso aqui, ele não paga as contas. Então o negócio dele é outro. Você entendeu? Isso é uma coisa que eu ali já descrevi na hora. Tem alguma coisa errada. Aí já falei, minha esposa não gostou. Falou, bem, pelo amor de Deus, as pessoas são boas, ajudaram o nosso filho. Eu já não via com bons olhos. A outra coisa que me chamou muito mesmo a atenção, quando ele nos viu, ficou assim meio... Ao invés, a reação que eu esperava era, poxa, que bom, que maravilha, os pais do Arthur aqui, eles não são amigos? Não, vocês vão ajudar. Não, eles pareciam sempre muito preocupados e todo o tempo me perguntavam, quais são seus planos? O que você vai fazer? Isso não são perguntas de um amigo. Sinceramente, não. A outra coisa que me chamou a atenção, que eu achei muito estranho, ele já tinha sido desfalcado pelo Arthur, aquela amiga argentina também havia saído, ou seja, ele perdeu 2 funcionários. E ele se propôs a ir conosco e ficar quantos dias fosse necessário. Então o hostel ficou sem 2 funcionários e sem o proprietário. Aí ele, quando chegou em Santa Teresa conosco, ele telefonou para essa argentina e a Paula chegou lá. Ela veio, acho que ela estava em Cusco, e veio ajudá-lo no hotel e ficou no hotel. E nesse hostel que ele tem e tal. Depois eles trocaram. Ele ficou acho que uns 3 dias conosco ali mais uns 4 dias ali em Santa Teresa, né? E eu sempre percebia que ele não estava preocupado com o Arthur. A grande preocupação dele era com o que eu ia fazer. E eu fiquei assim meio tenso com aquela situação, né? Eu então falei para minha esposa, olha, essas pessoas aí, elas não são pessoas boas. E aí ela ficou muito brava comigo e tal, e a gente tinha que fazer uma declaração já, que aí eu comecei a forçar, né, a polícia. Nisso chegou uma equipe da Rede Globo, lá em Santa Teresa, para acompanhar o caso e tal, e o Sebastião saiu de cena, mas chamou uma outra pessoa, e eu senti que essas pessoas, que aí foi a Paula também, juntamente com um outro camarada, o que eles estavam ali mais era vendo os nossos passos e comunicando para o Sebastião o que estava ocorrendo, né? Saímos dessa localidade e começamos a fazer buscas ali por perto e tal,
E eu comecei a desconfiar daquilo. Eu falei, olha, essa coisa não está legal. Isso aqui não vai sair nada. E eu estava muito desconfiado dele mesmo, né? Até esse momento eu não desconfiava praticamente nada do dono do hotel, onde ele estava, do restaurante, onde ele estava trabalhando quando desapareceu. O meu foco estava mais no primeiro rapaz, no Sebastião mesmo. E como eu vi que a minha esposa ficou, inclusive, chateada comigo, eu chamei o Sebastião e disse assim para ele, olha, rapaz, eu tenho um amigo lá em Brasília, meu irmão é policial, e meu irmão é policial mesmo, e eles fizeram uma escuta aqui e parece que houve outra coisa com o Arthur. Ele não está desaparecido, ele não se perdeu na montanha. Na verdade, o que aconteceu foi outra coisa, e eu já conversei com o delegado, tá? E a gente está saindo agora para fazer uma busca, parece que eles já descobriram onde o Arthur está. Ele está sequestrado, está preso num determinado lugar, e ele ficou assim, não queria ir. Eu falei, não, tudo bem, se você não quer ir, mas eu não contei nada para minha esposa, nem ela não sabia. Antes de conversar com ele, eu estive na delegacia e conversei com o delegado e disse que eu precisava de alguns homens para conversar na cidade. Eu estava meio temeroso de ir sozinho. Ele negou prontamente, disse que não podia, que eu ia assustar as pessoas. Eu falei, olha, eles não precisam estar armados, só porque eu mesmo tenho medo de perguntar sozinho. Então eu gostaria de ter uns policiais comigo e tal. E ele, então, disse não. Aí eu liguei na embaixada, já tinha um conhecimento, falei com um rapaz, não me recordo agora o nome, acho que era Cláudio, era o vice-embaixador, o vice-cônsul. E o vice-cônsul conversou com o chefe dele ligou e disse para ele organizar os homens. Eu, beleza, tá dando certo. É que eu mudei a ordem das coisas. Primeiro eu fiz esse passo. Voltei sem falar com a minha esposa, apanhei o Sebastião lá, aí ele falou, não, então tá bom, eu vou indo, vai na frente, eu já sei onde é a delegacia. Ele nos alcançou no meio do caminho, e eu pensando, como que eu vou fazer agora, né? Porque eu montei esse negócio, não sei no que isso vai dar. E eu vi que ele estava tentando o tempo inteiro ligar, fazer uma ligação no celular, e ele não conseguia. A rede lá é muito ruim. Como eu sabia que a rede era muito ruim, eu já me antecipei e havia comprado um celular especial que ele administrava 4 chips, das 4 operadoras. Eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, olha só, tem esse celular aqui, você pode ligar para quem você quiser, tem mais de 100 soles aí de crédito, no mínimo uns 80 soles. Liga para quem você quiser. Aí ele ficou me olhando assim, meio desconfiado. Eu falei, olha, eu tenho uma reunião com o pessoal que a gente vai sair para tirar o Arthur de onde ele está, você pode ligar para quem você quiser. A comissaria, né, chama comissaria delegacia lá, na verdade, tinha um vidro fumê. Então, quem está de fora não podia ver completamente o que estava lá dentro, mas via parcialmente. Eu chamei, reuni os homens e comecei a falar sobre futebol com eles. Então, parecia que era reunião. Ele olhou lá de fora e eu o tempo inteiro olhando para ele, né? Ele olhou lá de fora e percebeu que eu estava fazendo uma reunião, que eu conversava, gesticulava, fazia coisas e tal. Ele virou de costas. Quando ele virou de costas, eu falei assim, dá licença que eu tenho que falar com meu amigo. E eu me encostei nele. E eu ouvi claramente quando ele gritava lá no telefone, né? Dizendo, Uriel, llama Kiki, habla para Kiki sacar Arthur de allá. Ou seja, Uriel, telefona para o Kiki e fala para o Kiki tirar o Arthur de lá. Eu falei, então pronto, a minha desconfiança é real. Isso, inclusive, está no processo. Isso está nos autos, né? A partir do instante em que eu ouvi aquela conversa do Sebastião ao telefone, para ficar bem claro, né? O Uriel era o dono do restaurante onde o meu filho estava trabalhando por último. O Kiki, eu já tinha tomado conhecimento no dia anterior de quem era, porque eu tive a felicidade de estar no restaurante do Uriel quando uma pessoa telefonou para ele. E ele atendeu, habla Kiki. Kiki era o dono de um hotel chamado Eco Quechua. Esse hotel ficava ali nas proximidades, coisas de 5, 6 minutos de carro de Santa Teresa. É um hotel de características assim, campestre, né? Onde as pessoas vêm de fora e tal para fazer caminhadas. Em um lapso de tempo, de segundo, eu concatenei tudo. Eles estavam todos interligados e estavam por trás do desaparecimento do Arthur. O Sebastião até então não havia percebido que eu estava atrás dele, ouvindo a conversa. Eu voltei para a comissaria, respirei fundo e pensei, o que eu vou fazer? Chamei então o comissário Louça e disse para ele, olha, eu já sei onde está meu filho, pode ficar tranquilo, eu sei do que está, agora nós precisamos sair daqui agora. Eu sei onde ele está, nós vamos lá buscar o Arthur, só que você precisa ir armado, porque a coisa é séria, o assunto é muito complexo. Aí ele ficou, vou, não vou, chamou o oficial, disse, não, eu não vou, vai você. Aí foi o oficial, uns 4 homens de metralhadora, pistola, todo mundo armado. O Sebastião, eu falei, não, você vai também. Coloquei ele não sabia que eu tinha ouvido ele falar.
E eu disse para ele, vamos para o Eco Quechua, vamos para o hotel Eco Quechua. Nos encaminhamos todos e não conseguimos achar o hotel. Na verdade, o hotel era cravado numa montanha. Ali, perto da estrada, havia várias casinhas. E já era algo em torno de 9 horas da noite. E os policiais, assim, preocupados. E ninguém... Eu tenho 100% de certeza de que todas as pessoas conheciam o Eco Quechua. Inclusive o oficial e aqueles caras. Mas ninguém se movimentava para falar nada. Eu não quis nem saber. Comecei a bater nas portas e pedir, perguntar onde era o Eco Quechua. As pessoas não abrem, eles ficam com muito medo. Mas um feliz lá abriu e disse, não, é só o senhor subir essa escada e vai por aí que você chega lá. Subimos, eu, a Suzana não estava entendendo nada. O que você está fazendo aqui? Confia em mim. Fique calma, confia em mim. Quando chegou lá, batemos na porta. Os policiais, todos com as metralhadoras e tal. E abriu uma senhora, muito tranquila. Eu falei, boa noite, eu gostaria de falar com o Kiki. Ele se encontra? E nisso, e eu pensando, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Porque o que me provava que o Arthur estava ali? Não tinha como, não sabia exatamente, mas eu já havia feito essa ligação em função das coisas que eu havia ouvido no dia anterior e do Uriel falando, né? Naquele momento eu disse, não, eu preciso falar com o Kiki. Ele veio, foi uma cena assim muito estranha, ele demorou um pouco, saiu, eu lembro que nós estávamos em um ambiente retangular, com uns panos de vidro em volta, e a mulher conversou com ele, deve ter falado, olha, tá cheio de polícia aí, tem um senhor querendo falar com você. E ele veio com as mãos assim, caminhando, como se estivesse hipnotizado, e saiu de lá, olhou para um lado, olhou para o outro e disse, boa noite, aceita um chá, aceita um café. E eu falei, meu Deus, como assim? Que reação é essa desse sujeito? Alguém chega na minha casa com metralhadora, um monte de polícia, mas tudo bem, ele se sentou muito tranquilo, e eu fiquei pensando, o que eu vou dizer agora, né? Eu, do nada, a única coisa que me veio naquele instante, eu estava muito nervoso, a minha esposa queria me matar, tadinha, que ela não sabia de nada, o que eu estava fazendo ali, né? E eu olhei e perguntei se você tem alguma piscina aqui, alguma coisa assim. Ele disse, não, nós não temos piscina, não. Eu falei, tá bom. Aí eu olhei para o Sebastião e eu disse assim, Sebastião, você conhece o Kiki? E ele disse, não. Kiki, você conhece o Sebastião? Não. Eu falei, você, Kiki, é amigo do Uriel? Não. E você, o Sebastião, você é amigo do Uriel? Não. Conheci o Uriel agora, acabei de conhecer ele, não tenho nenhum laço de amizade, nós não nos conhecemos. E o Kiki falou, só conheço por nome, ele não é meu amigo, né? Eu falei assim, você está mentindo. Você está mentindo, porque você conhece assim. Você telefonou agora para o Uriel, falou para ele telefonar para o Kiki e tirar o Arthur de algum lugar, e nisso o Sebastião ficou atônito, assim, ele perdeu o rumo. E ele disse assim, eu preciso ir ao banheiro. Eu não me atentei para esse fato importantíssimo naquele momento. Se ele não conhecia, se ele nunca tinha ido lá, como ele sabia onde era o banheiro? E ele foi sozinho, certinho no banheiro. Esse camarada ficou uns 15 minutos nesse banheiro. Não sei se tentando ligar para alguém, o que ele estava fazendo. Aí ele voltou muito calmo e ele disse, não, Vanderlan, você entendeu tudo errado, você está muito estressado. Ele falou assim, tenha calma, nós estamos aqui para te ajudar. Você está muito estressado com o desaparecimento do Arthur. Eu vou te explicar direitinho. Eu tenho um amigo que é um repórter em Cusco. E o nome dele é Kiki. E eu liguei para ele. Só que imagina a minha situação. A minha esposa totalmente achando que aquelas pessoas eram as melhores pessoas do mundo. Para ela todo mundo era bom. E eu olhava e eu não via nenhuma bondade em ninguém. Nada. Não via nenhuma preocupação real. Inclusive, sempre que podiam, eles falavam mal do Arthur. Que o Arthur não merecia os pais que ele tinha, que não sei o quê. E só coisas desagradáveis eles falavam. Nunca vi alguém perguntar, será que o Arthur está com frio? Será que o Arthur está sentindo fome? Será que aconteceu alguma coisa ruim com ele? Não. Apenas críticas. 24 horas de críticas. Naquele momento, eu disse, e agora, o que eu vou... Eu estava realmente muito estressado nisso, o Sebastião, porque eu não me atentei para um fato. Primeiro esse de que ele foi ao banheiro, se ele nunca foi lá, como é que ele sabia? O outro fato é que ninguém liga para um repórter 9 horas da noite e fala assim para ele, liga para o Kiki. Ele disse que não falou Uriel, ele disse que falou Julian, porque o rapaz que o Arthur havia se desentendido era o Julian, ele se chamava Julian. Você entendeu mal, eu não falei Uriel, eu falei Julian. Eu falei assim, eu vou te provar agora que você falou com o Uriel. Vou te provar agora. E quando eu peguei o telefone,
porque você ligou e você ligou do meu celular. Eu peguei o último número que ele ligou e, para minha infelicidade, realmente atendeu no hotel dele. Onde ele falou que tinha ligado. Ele falou, não, eu liguei para o hotel, eu não liguei para o Uriel. Aí meu mundo caiu. Eu não consegui mais nem concatenar outras coisas. Eu falei, esse cara, como? Que incrível coincidência. Gente, será que eu estou tão nervoso assim que eu entendi errado mesmo o nome? Minha esposa olhou até para mim com pena. Eu falei, não, Sandra, prometo que amanhã, às 6 horas da manhã, eu estou na porta do Uriel, vou pedir perdão para ele. Porque até então a gente achou que ele tinha acolhido o nosso filho, tinha dado emprego, né? E eu falei, não, eu estou meio louco mesmo, essas coisas são terríveis. Porém, uns 3 dias depois, tudo caiu por terra. No dia seguinte, quando eu fui lá no processo, no restaurante do Uriel, né? Isso foi, acho que numa terça-feira. O trem só saía na terça nessa época. Então, nós fomos na terça à noite lá no Ecoquechua. Quando eu bati na porta do Uriel, a mulher dele atende. Né? A mulher dele atende, falei, eu quero falar com o Uriel e tal. Ela disse, não, o Uriel está em Águas Calientes. Águas Calientes é onde estava o hotel do Sebastião. Depois eu cheguei à conclusão, é óbvio que eles se conhecem, estão ali há muitos anos. E Águas Calientes é um povoado minúsculo, entendeu? Todo mundo se conhece ali. E a família do Uriel tem só uns 8 negócios em Águas Calientes, há muitos anos. Então ele estava lá sim. Ele estava lá e conversou com o Uriel no hotel, porque a pronúncia é muito diferente. Veja bem, Uriel é um som mais fechado, Julián é mais aberto. Então eu não me enganei. E ele não disse uma vez, ele gritava. Porque a outra pessoa, acho que estava falando, não sabia da gravidade do assunto. Ele ficava assim, Uriel, Uriel. Ele gritou 3 vezes. Yamakiki, habla pra kiki, sacararto de allá. Desesperado. O fato que mais me chamou a atenção, que o delegado não saía todo esse, digamos, inferno, esse alvoroço, a vizinhança inteira, você imagina, né? Já estava em volta, todo mundo olhando, e o delegado escondido lá dentro da delegacia não saía. De repente ele saiu e o Sebastião não é um cidadão peruano, ele é um cidadão colombiano que está em débito com o Peru e tem problemas com a justiça. E ele chega um pouco antes da gente sair e ele dá uma ordem para o delegado, literalmente. Ele coloca o dedo no rosto do delegado e diz, isso não vai acontecer. As buscas são nas montanhas. O Arthur está nas montanhas. Vocês estão trocando as coisas aqui. Só que eu tomei a frente naquele momento. Eu disse, vai sim, e nós já estamos saindo. A partir daquele instante, quando aquela mulher me disse aquilo, eu já mudei. Eu falei, meu Deus, e agora com isso? Como que eu vou fazer? Mas eu já tinha 5 horas da manhã marcado uma busca nas montanhas, né? Onde eu já tinha colhido algumas informações que o Arthur poderia estar, que era em Paucai. Como eu não confiava nos policiais, eu disse para a Suzana, eu vou para um lugar, mas eu não posso dizer aonde é. Eu vou dizer para os policiais que eu vou para um lugar e eu vou para outro. Porque eu não confiava mesmo naqueles policiais. Reuni um grupo particular de pessoas e fomos para essa montanha, onde realmente encontramos alguns vestígios que podia ser do Arthur ou não. Lá na montanha, que foi um processo terrível para chegar, mas encontramos, ele fumava um cigarro que tinha um rótulo vermelho, encontramos desse cigarro lá em um determinado local. Encontramos também, as pessoas quando vão para essas viagens, que vão para esse local, elas geralmente levam muito atum, mas como ele era vegetariano, tudo que eu encontrava era chocolate, papel, embalagens de balinha, de biscoito, mas nada, nenhuma única lata de sardinha ou de atum, né? Era para ser uma viagem de 6 horas e os guias se perderam. Eu passei 4 dias e 3 noites nessa montanha, sem alimento, sem água. Foi uma das coisas mais terríveis que eu passei no Peru, mas graças a Deus conseguimos voltar, eu encontrei o caminho. Os caras eram guias e não conseguiram encontrar o caminho. Mas antes de subir a montanha, eu me localizei por uma outra montanha chamada Salcantay. E eu percebi então que a cidade estava do lado contrário de Salcantay. E eles estavam indo rumo a Salcantay. Sempre falei, olha, está completamente errado, o rumo é esse. Quase nos dividimos nesse momento. Houve um atrito muito grande, uma dificuldade para nos entendermos. Todo mundo já 3 dias sem comer, praticamente sem beber água nenhuma. A mente já estava complicada. O guia, digamos, o chefe da expedição era meio louco. Ele queria caminhar dia e noite num lugar cheio de abismo,
extremamente perigoso. A todo tempo você tinha deslizamento de terra, caminhos assim que você passava de 15 centímetros e aqui já é o abismo. Então, o nível de estresse estava muito alto. Quando voltamos, não foi bem sucedida, já havia chegado uma equipe de policiais, né, especializados. Veio uma parte da equipe, era de Cusco, policiais de alta montanha. Outra parte da equipe eram... Aí eu já passei toda essa coisa para o oficial Azurim, que ficou a cargo da investigação criminal, porque depois dos fatos do Sebastião, eles ainda não passaram oficialmente para uma investigação criminal. Porém, extraoficialmente, sim, já estavam investigando. Quando chegou essa equipe de policiais de Lima, as coisas avançaram muito. Tudo que nós não tínhamos conseguido fazer anteriormente, houve um avanço neles, porque eles eram especializados, eram pessoas realmente especializadas. Mas, de repente, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou, eu não sei exatamente o que aconteceu. Como a gente não tinha o apoio do promotor de justiça, o que ocorreu eu fiz uma reclamação muito forte na embaixada, que o promotor estava embaçando as investigações, estava atrapalhando, não estava permitindo. E ele dizia que não podia ter acesso a Santa Teresa porque havia tido deslizamento de terra e o caminho estava interrompido. Diante disso, conseguimos que o chefe da equipe fosse temporariamente promovido ao nível de promotor. Ou seja, ele tinha plenos poderes para intimar, fazer busca em qualquer residência e fazer todo o papel do promotor. Mas, lamentavelmente, ele simplesmente parou e desviou a atenção e disse: não, vamos voltar para Paucai. Vamos fazer uma nova busca em Paucai. Aquele primeiro lugar que eu fui, que havia encontrado alguns vestígios e tal. E no momento eu falei, bom, ele deve ter conhecimento de informações que eu não tenho, porque nós nos encontrávamos com ele pela manhã e no final da tarde. Ele me fazia perguntas a mim, a minha esposa, e fato é que mudou totalmente a rota e fui para a montanha mais uma vez. A verdade é que no meio do caminho eles não conseguiram subir. Eu, naquela época, estava bem forte, bem mais magro e parecia que eu estava adivinhando. Eu fazia longas caminhadas e eu fui para Alto Paraíso também, estava já acostumado com a montanha. E os 2 oficiais ficaram, e eu fui com mais 4 suboficiais e conversamos com algumas pessoas que viviam lá naquela montanha. Eles viviam isolados mesmo, eles chamam de Lapuna, e viviam nesse local, mas não obtivemos nada, nenhuma informação. Eles fizeram um bom trabalho de investigação, revistaram a casa inteira e entraram nos cômodos todos. Só vivem 4 famílias lá, né? São todos ligados à mesma família, na verdade, como tios, avós e sobrinhos. Voltamos e acabou o tempo deles, eles só podiam ficar 1 mês. Tentamos que eles ficassem, porque havia realmente evoluído as coisas, mas eles retornaram para Lima. Antes de retornar para Lima, eles me disseram: olha, aqui não vai acontecer nada. O poder do Peru está em Lima. Você deve ir, venha para Lima que nós vamos te ajudar. Nós também já estávamos bastante estressados, eu e minha esposa. Eu adquiri algumas outras informações particulares, contratei pessoas que não eram ali da região, infiltrei essas pessoas em vários lugares, colhi e cruzei várias informações que me levaram ao norte do Peru, né? Cheguei ainda em Santa Teresa a descobrir que havia um rumor muito forte de que o Arthur teria sido vendido por 100 mil soles para uma pessoa na região de Atalaia, e eu fui em busca disso. Chegando em Atalaia, eu fui fazer a busca, procurei na cidade inteira. Fomos abordados, eu e o guia que foi comigo, por um indígena que confirmou que o Arthur estava por lá e que, inclusive, havia conversado com ele, né? A senhora do hotel onde eu fiquei hospedado também disse que ela falou: olha, eu não posso garantir 100%, mas eu vi uma pessoa por aqui. Eles têm lá uma figura chamada tenente-governador, que é uma espécie de líder comunitário, né? Mas é um líder comunitário com poderes legais. Por exemplo, fica sob o encargo do tenente-governador a análise das contas do alcade, que é o prefeito. Esse camarada se solidarizou comigo, gostou muito da história, e ele disse: olha, ficou preso mesmo um rapaz aqui 3 dias, e me levou no lugar do cativeiro. Falou, inclusive eu fiquei sabendo que ele estava só tendo aqui direito a comer pão e beber água. Ele ficou 3 dias aqui, mas eu não posso... Enfim, ele não disse quem o prendeu,
foi uma informação, eu inclusive tinha isso tudo filmado, mas posteriormente eu perdi essas informações em Lima, num suposto assalto. E, bom, eu já havia desistido, já havia uns 10 dias que eu estava lá, pronto para ir embora, só estava esperando o meu amigo retornar de um outro lugar de Satipo, um lugar chamado, não de Satipo não, desculpe, me esqueci, os nomes são, acho que de Molhepata, não, me perdoe, me lembro agora o nome, são os nomes complicados, mas que também havia notícia que o Arthur havia passado por lá, pessoas haviam dito, então nós nos dividimos, ele foi para esse local e ia chegar pela manhã, em torno de umas 10, 11 horas da manhã, então eu fiquei aguardando que ele chegasse, mas às 5 da manhã alguém bateu na minha porta. Se tratava, uma moça disse, se identificou como repórter, que estava ali na cidade fazendo um trabalho sobre tráfico de pessoas, mas que ela não podia se identificar. Quando ela abriu a bolsa, eu não vou dizer aqui, que eu não quero atrapalhá-la, eu vi, identifiquei que um selo pregado dentro da bolsa dela de uma empresa de notícias peruana. E ela falou assim, olha, meu chefe me ligou e disse para eu sair daqui agora, para eu destruir todo o material que eu tenho, sem questionar nada, e que eu vá embora. Mas eu sei do caso do seu filho, não te procurei antes, porque eu não queria vincular uma coisa à outra, e as minhas ordens eram não falar com ninguém, mas está aqui um bilhete, você procura essa pessoa e fique de olho nela, que você vai chegar até o seu filho. Seu filho está aqui, ele está escravizado, mas ele não está escravizado por algemas nem por correntes. Ele está escravizado por ayahuasca. Vá atrás disso que você vai achar o seu filho. Eu falei, mudei os planos e disse, vamos permanecer. Mais alguns dias consegui achar a pessoa que ela falou, coloquei alguém investigando e descobri uma tribo chamada Unini Cascara, onde havia um xamã de nome Dionísio que cobrava de pessoas vindas principalmente da Europa, são pacientes terminais, pessoas que já estavam desenganadas pela medicina, com Alzheimer avançado, com mal de Parkinson avançado, com doenças degenerativas de vários tipos. E esse xamã prometia uma cura através de uma cerimônia espiritual de vários dias com a erva lá chamada ayahuasca. E a informação que eu tinha, né, é de que o Arthur estaria aí fazendo um trabalho de forma involuntária, forçado, né, e onde ele fazia as traduções, que ele falava razoavelmente bem o inglês. Então eu tentei encontrar esse senhor Dionísio e não consegui, montei uma estratégia. No terceiro dia eu sabia que aqueles índios gostavam muito de jogar futebol e levei para lá uns presentes, algumas coisas que eles gostavam, bastante cerveja. Quando eles já estavam altos, eu peguei uma caixinha e disse, agora aqui eu tenho um presente especial, esse aqui é para o Dionísio, esse aqui é para o Dionísio. E eles foram lá e buscaram o Dionísio, mas eu não disse quem eu era, nem falei meu nome, nem nada. E foi um momento de muita tensão. Quando ele me avistou, parecia que ele já me conhecia, que ele tentou correr. No que ele correu, eu corri atrás dele e peguei ele pelo braço. Eu até me arrisquei muito, porque eles podiam se revoltar, e nesse dia eu estava sozinho, né? Então foi quando eu olhei nos olhos dele e disse, eu sei que você entende o que eu estou falando. Perfeitamente. Eu falei em castelhano, ele dizia que não entendia. Eu falei, sim, você entende um pouco de francês, você entende um pouco de inglês. E eu quero saber onde está o meu filho. Aí falei para ele, todo mundo aqui diz que ele estava aqui, que estava trabalhando com você. Quanto você quer para me devolver ele? Fala o preço, o que você quer? Ele disse que não, que inclusive ia me ajudar na busca, que ele se sensibilizava, mas que quem estava lá era um argentino. Eu não acreditei nisso, mas eu não podia fazer nada. O que eu ia fazer? Eu não sou policial nem nada. Não confiava, vou ser sincero com você também, na polícia, nem dali. E fiquei sem saber o que fazer. Peguei aquelas informações e continuei um plano. Falei, agora eu preciso fazer algo para minar esse camarada e descobrir onde está o Arthur, né? Mas os recursos financeiros se acabaram e, mais uma vez, eu tive que retornar para o Brasil. Depois disso, entrei em contato com a embaixada, expliquei tudo, conseguimos, então, sensibilizar algumas pessoas que, na época, nos ajudaram e nos levaram até a presidente do Brasil, na época, Dilma Rousseff, que, diante de todas as coisas apresentadas, eu mandei bastante material para o consulado e ela fez uma carta. À época, estava havendo uma reunião do BRICS em Brasília e o presidente Ollanta Humala, então presidente do Peru, estava lá. Ela então o convidou para um almoço e entregou a carta para ele em mãos, com todos os detalhes, com todos os nomes, as citações, tudo. Eu recebi uma resposta da embaixada
dizendo que uma equipe da inteligência do Exército, vinculada à presidência da República Peruana, ia fazer um trabalho em Unina e Cascara. Inclusive, me coloquei à disposição para isso, para eu ir com eles, né? Mas eles não aceitaram a minha ajuda para estar lá com eles e fizeram um trabalho de péssima qualidade. Acho que uns 2 meses depois, eles enviaram um laudo e, basicamente, eu vou dizer, eles chegaram lá e perguntaram para o Dionísio: você fez isso? Basicamente foi essa a investigação. E, óbvio, ele negou, falou a mesma história e era um argentino. Porém, eu havia tido informações sobre uma outra pessoa que eu tenho esse documento, tá guardado nesse momento, agora eu não me lembro, de que essa pessoa teria sido morta em função de conflito por, digamos, briga de território, e que o mandante seria o próprio Dionísio. Quando fico sabendo, essa pessoa é que estava auxiliando os oficiais a buscar as informações. Depois, então, eu entendi tudo. Na verdade, eles estavam interligados. Eles tinham conhecimento de tudo e estavam juntos. Eles não eram inimigos, coisíssima nenhuma. Uma senhora chamada Taveia Cacique, que esteve comigo também, diz uma frase nesse documento, qualquer um pode ler, um documento oficial da embaixada, onde ela diz assim: olha, realmente não aconteceu nada disso, mas não me procurem mais, porque eu não quero falar sobre esse assunto. Ora, se não aconteceu nada, se estava tudo bem, por que ela se nega a falar então? Por que ela não quer mais contribuir? Muito estranho, né? Mas eu ainda não podia retornar àquele país e, passado um tempo, nós juntamos um pouco mais de recursos e eu me lembrei daquela promessa, né, dos policiais, de que se eu fosse até Lima, nós poderíamos então solucionar essa coisa com mais facilidade. Fui até lá, procurei esses policiais para montarmos uma equipe de investigação particular, né, uma equipe de investigação particular, na qual seria enviada sob segredo, ninguém saberia as datas, para fazer a investigação. Eu mesmo queria montar a equipe, mas fui dissuadido disso pela embaixada e convencido a contratar um grupo que eles chamam de antecipação ao risco, que inclusive, segundo eles, já havia feito trabalho para a Embaixada dos Estados Unidos, para a Embaixada do Brasil. Fui apresentado ao dono da empresa e ele disse: olha, isso é um trabalho muito caro, mas eu estou sensibilizado com você, eu vou fazer por um preço bem baratinho e tal. E se eu tenho isso tudo documentado, né? Tenho todos os contratos que foram assinados e tal. E, na verdade, me cobraram, o baratinho foi $11 mil. Analisando, eu ainda falei: olha, mas eu conheço os custos, eu sei o custo de transporte, de alimentação, de hospedagem, me parece que está abusivo. Ele disse: não, isso aí é o mínimo que pode ser feito mesmo, mas é uma garantia total, a gente vai te entregar o seu filho. Tudo bem, contratei, era muito bem indicado, né? O resultado é que eu passei 4 meses terríveis no Peru. Concomitante a esse trabalho, eu estava fazendo outro trabalho de investigação com outras pessoas, porque, eu vou ser sincero, eu sempre ficava com o pé atrás. Posso confiar? Não posso confiar, né? Trabalhei com essa outra equipe, era uma equipe de policiais retirados da PNP. PNP é a Polícia Nacional Peruana, e pessoas fizeram o que podiam, né, por mim, avançaram em alguns aspectos de me apresentar pessoas que estavam em determinados locais estratégicos, difundiram as fotografias com um e-mail e telefones importantes, caso alguém tivesse visto o Arthur, mas também não alcançaram nada. Ao fim da investigação, ele disse o seguinte: eu estou quase lá, o responsável pela investigação, só que eu preciso de mais $5 mil, $4 mil. Eu falei assim: olha, o problema não é... Olha a conclusão, eu tenho isso tudo por escrito. A conclusão que ele chegou foi a seguinte: que o problema maior não era em Santa Teresa, e sim em Machu Picchu, no Machu Picchu Pueblo, que é o mesmo Água Calientes. Chama Machu Picchu Pueblo e também Águas Calientes, porque lá tem águas termais. É mais conhecido, aliás, como Águas Calientes, mas o nome oficial é Machu Picchu Pueblo. E ele disse: não, eu falei assim, mas eu te pedi, eu te implorei que você iniciasse o trabalho por aí e não por Santa Teresa, porque eu já sabia que a raiz da questão estava aí, nesse local. E então ele disse assim:
Mas não foi possível, a gente tem que tomar cuidado, você arriscou muito a sua vida, eu tenho pessoas aqui sob a minha responsabilidade, a gente segue uma estratégia científica e tinha que ser desse jeito. Falei, tudo bem, eu não vou te pagar 4 mil, eu te pago $5.000. No entanto, depois que você me entregar meu filho, vivo ou morto, não tem problema. Nem resposta ele me deu, óbvio. Falei, faça com os seus recursos, que eu sei que você tem recurso suficiente para fazer isso, e eu te reembolso, eu sou homem. Se você quiser, eu deposito o dinheiro e você só saca quando for possível. Enviei uma carta, respondi, ele fez um resumo de tudo que ele havia feito. O resumo dele era a minha investigação. Ele pegou a minha investigação e transcreveu para o resumo dele. Eu falei, isso aqui tudo é o que eu já tinha. Ipsis literis, acho que até as vírgulas ele copiou da minha investigação, né? Infelizmente, não deu em nada, mais uma vez. Eles não estavam nem aí. Aquele filme que a gente vê, aquela situação que a gente chega, que vê aqueles filmes norte-americanos, que as pessoas sentam com as pernas para cima, nas mesas. Era assim a delegacia. Eu falei, eu não acredito no que eu estou vendo. Quando eu cheguei na delegacia de Santa Teresa, o delegado estava lá com as pernas para cima e nem olhava na cara da gente. Chegou e falou assim para o Vanderlan, onde você quer que eu procure? Foi assim, foi nesse nível. Foi uma coisa assim muito ruim. Então a gente ficou vendido. Peraí. Só que isso aconteceram outras coisas antes. Antes de acontecer, o que eu senti? Nós estávamos no Brasil, já era dia 28, 29, já estávamos para viajar. E eu resolvi fazer uma prece. Parei pertinho assim de um local que tinha uma Nossa Senhora. E quando eu fiz a prece, eu senti o Arthur me abraçar. Senti literalmente. Parece que ele veio e me abraçou assim por trás. Na hora eu falei assim para o Vanderlan, o Arthur morreu. Na hora. Foi uma sensação muito ruim que eu tive. Eu, verdadeiramente, naquele momento, tive a impressão que o Arthur já tinha morrido. Mas o Vanderlan, muito intuitivo, ele, não, nós vamos... E nós ficamos esse tempo todo nessa expectativa. Mas eu não posso dizer que eu não tive essa sensação. Foi uma sensação muito doída, mas foi a única coisa de sensação que eu tive, foi aquela, a presença dele me abraçando, mas bem assim, na hora que eu estava saindo, nós estávamos indo viajar. Mas aí fomos assim mesmo, peguei licença do meu serviço, Vanderlan tinha uma lanchonete, fechou a lanchonete, nós ficamos 4 meses no Peru. Ficamos um período com a ajuda de amigos, das pessoas que nos amavam, de trabalho, de amigos que fizeram eventos, tardes de torta, venderam coisas para nós, o Felipe aqui com as meninas. Então a minha casa foi uma coisa abençoada, porque todo mundo foi ajudar lá em casa, que o Felipe ficou sozinho com as meninas. Quer dizer, as meninas nessa época tinham 15 anos, o Felipe já era adulto, mas era, né? Quer dizer, e aquela sensação de que o Felipe sempre dizia que ele tinha a sensação que a gente talvez não voltaria pela própria situação que a gente enfrentou lá. Nós tivemos ameaça, ele foi ameaçado várias vezes, né? Tivemos coisas sérias e o próprio pessoal da polícia falava, olha, se esse caso não tivesse na mídia, você já tinha morrido, porque vocês estão parando o tráfico na cidade. Vocês não estão permitindo que as coisas ocorram normalmente aqui, por conta de tanta movimentação, né? Então, quer dizer, foi um processo assim bem complicado para nós lá. Depois de todos esses fatos ocorridos, eu me recordei de um fato muito importante. Através de algumas informações, nós encontramos um lugar onde haviam poças de sangue muito grandes e também havia uma casa que pertencia, uma casa muito pequena, ao proprietário do restaurante. E nós tínhamos muito interesse que fosse feito testes de luminol para saber se havia também vestígios de sangue nessa casa. Porque nesse local que eles chamavam lá um lugar de criar peixes, né? Que eles chamam lá de truchas, eles chamam criadeiro de truchas. Nesse local eu havia encontrado muito sangue e fazia uma conexão, havia uma ponte que você chegava de lá de Santa Teresa, atravessava um rio razoavelmente grande e chegava nesse local. Esse sangue eu tinha sempre assim a impressão que poderia ser do Arthur, né? E também ligava a questão de alguém ter ouvido os gritos na época em que o Arthur estava lá nessa outra casa. Então eu comecei a mentalizar, eles podem ter começado a machucar ele, a bater nele na casa e levado ele para esse outro lugar e batido mais, pode ser que ele fugiu ou não.
mas uma coisa assim muito forte que ficou foi a luta que nós tivemos depois de quase 3 anos é que conseguimos fazer o exame de luminol, né, para coleta de DNA. Mas como já havia passado tanto tempo e o material foi lavado a casa, eles identificaram sim poças de sangue tanto na casa como nesse outro lugar, mas não foi conclusivo o exame de DNA, então ficou assim sem a gente saber. Ficou apenas definido que era sangue humano, mas não definiu de quem seria e não foi possível, em função da deterioração. Você pensa hoje, você sente hoje que pode ter acontecido com o seu filho? Não sei se racionalmente ou emocionalmente, o que você acha? Sim, existem muitos fatos que levam a crer que aconteceu algo com o Arthur. Existem sim. Existe a forma como esse rapaz, que o Sebastião, se desesperou quando viu que a gente estava tentando descobrir alguma coisa. Existe o processo do sangue que foi detectado em grande quantidade na casa de um dos donos e que ninguém disse de quem era esse sangue. É um sangue humano, mas é de quem? Porque pela quantidade não foi uma situação simples. Existe sim, existe muita coisa que caracteriza que ocorreu algo com o Arthur. Ou que ele morreu em detrimento da situação que ele... Nós tivemos pessoas que disseram que ouviram alguém gritando próximo da casa do tal dono. Então nós tivemos muitos fatos, né? Uma coisa simples, eu estava sentada numa lan house e a moça da lan house me via todo dia. Vandelã na montanha e eu ali tentando contactar com as pessoas. E daí um dia ela viu que não tinha ninguém na lan house, ela sentou bem no cantinho assim, falou assim, acharam que seu filho não tinha família. Mas é um país com muito medo, é um país que sofreu a vida toda as agressões do sendeiro, as mortes. Vandelã passou por cidades fantasmas, que as pessoas mataram todos. Essas pessoas não falam, eles têm medo, eles não olham nos nossos olhos. Eu não estou falando dessa região turística, estou falando do interior do Peru mesmo, daquelas pessoas que cresceram com medo e não vão falar. As pessoas chegavam perto de mim, eu ia na feira comprar alguma coisa, as senhoras idosas chegavam, me davam uma maçã e começavam a chorar, não falava nada. Eu acho que eles queriam falar, mas eles não podiam, porque se eles falassem, eles morriam. Né? Então, às vezes a gente chamava de albergue, que era o lugar que a gente ficava hospedado, e um dia tinha uma senhora bem idosa sentada no chão, mandou me chamar, eu e o Vandelã, a gente chegou e ela falou, pergunte para as crianças, pergunte aos ninhos. Por quê? Porque ela queria me falar algo, falar para nós, mas ela sabia que ela não podia. Então a gente saía pesquisando, procurando criança, tentando. Então, quer dizer, a gente viveu um processo, muitos quiseram nos ajudar, muitos, mas eu acho que é muito difícil. Eles não iam falar, né? Até o próprio promotor, chegou a dizer que não ia fazer na nossa audiência, porque ele estava com um problema intestinal. Claro que não. Ele estava com medo de perder a família dele no momento que ele se expusesse naquela situação, né, com a gente. Então, quer dizer, né, realmente, eu acho que aconteceu algo com o Arthur. Eu acho. O que você faria se o seu filho entrasse pela porta? Nossa, que pergunta. Eu acho que isso era o que eu mais queria. Porque o que acontece hoje? Eu sinto, e aí nada contra todos os que eu amo, meus filhos, mas é como se a gente tivesse faltando alguma coisa. Né? É a sensação que eu tenho que eu não vou ser feliz. Eu não consigo ser feliz sem o Arthur, né? Então, eu nunca liguei para dinheiro, eu sempre comento isso em casa. Eu nunca fui ligada para ter coisa, para sair, para viajar, para ter dinheiro, nunca. Mas eu acho que, e às vezes eu me sinto assim, será que eu tenho o direito de pedir isso? Não sei. Eu não sei o que ele precisa. Eu não sei o que a minha família precisa hoje. De repente ela precisa disso para estar unida, né? Então eu acho que seria muito bom
apesar de eu nunca ter arrependido, porque às vezes as pessoas falam assim, se eu não tivesse deixado, você não devia ter deixado o Arthur ir. Não, eu não acho que é assim, porque eu acho que se não fosse ali, seria em outro lugar. Porque eu não acredito que as coisas acontecem por acontecer. Existe um propósito sempre. Eu não tenho como não acreditar nisso. Senão eu não acredito na justiça divina. E ela existe não é para cá. Ela não existe para a minha vida aqui. Ela existe para a eternidade. Então, eu como espírita, o que é uma existência? Nada. Não é nada. Uma existência não é nada. No dia que eu estava saindo de Cusco, que a gente estava indo embora pela primeira vez, aí eu comecei a chorar, acho que eu fiquei muito ruim. Falei, puxa, agora não tem mais jeito. Já tentamos tudo, estamos indo embora, não consegui nada. Aí o Vanderlan estava no táxi, virou para mim e falou assim, o que são mais 30 anos? Ou 40? Então, quer dizer, hoje eu acho que eu já fiz a minha família sofrer, os filhos principalmente. Porque eu acabei me isolando, eu fiquei antissocial, não gosto de sair. Hoje eu já não quero fazer isso. Até pelo Arthur, porque eu acho que todos sofremos. Eu não vou conseguir ser a mesma pessoa, mas eu também não posso permitir que as pessoas tenham que conviver com alguém infeliz, chato, irritadiço, depressivo, porque essa dor é minha. E eu sei que cada um tem a sua dor. A gente evita, né? Eu sei que o Felipe sofre muito, eu sei que as meninas sofrem muito, eu sei que o Vanderlan sofre muito. Mas a gente evita fazer com que aquilo permeie, porque a gente não consegue viver, né? Então, isso que eu tenho lutado, né? Eu acho que isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil para mim. É agir de uma forma que me dói muito, né? Então, quando você pergunta, eu acho que eu gostaria que o Arthur voltasse. Claro que eu gostaria. É o que eu queria, né? Apesar de que eu acho que eu não tenho hoje, eu acho que eu não deveria, eu nunca chegaria, eu vou pedir para Deus. Não, acho que não. Eu sempre acho que as coisas têm que ser como estão sendo. As coisas acontecem da forma como devem acontecer mesmo. Nós somos só protagonistas. Temos a nossa conduta, trabalhamos no bem, temos moral e a gente conduz. Mas o que a gente sabe que vai acontecer daqui 5 minutos? Não é? Saudade. Muita saudade. Se você viu esse jovem, Arthur Pasquale, ou tem alguma informação sobre seu paradeiro, entre em contato pelo telefone que está em sua tela. Qualquer pista poderá ser de grande importância e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.